Estamos aqui para dar voz ao povo, em defesa dos cidadãos, pela dignidade humana. Todos temos deveres, mas também todos temos direitos. Será que existe justiça? Isto é o povo a falar. O artigo 65 da Constituição da República Portuguesa fala do direito à habitação. Como é óbvio, não consigo citar todo de cabeça, mas recordo-me de algumas palavras. Olhe, fala, por exemplo, em privacidade familiar, fala em intimidade pessoal, fala em higiene, fala em habitação adequada, fala numa série de princípios, valores e numa série de características e atributos que a habitação deveria ter. Mas a realidade é que quando olhamos para Portugal, muito difícil é pensar nas condições em que muitos portugueses vivem. Boa noite, o meu nome é João Nuno Pinto e isto é o Povo a Falar. Estou consigo de segunda a sexta-feira, neste mesmo horário, emissão em simultâneo, Curiacos TV, Rádio Vida 97.1. O tema é Mar Morto. Olha, e vou direto. Morto está, de facto, o setor da construção de imóveis em Portugal. E o mais incrível que parece é que, aparentemente, este governo maioritário tem todas as soluções. O incrível e o paradoxal, para não dizer ridículo, é que este mesmo governo, ou seja, o Estado, é provavelmente o maior proprietário com imóveis ao abandono que Portugal tem. Portanto, o que quer que seja que o governo português diz, olha, não tem, como é que eu ia dizer, que dar lições nem de gestão, nem de moral a ninguém. Por isso, o melhor mesmo é deixar que os especialistas e que os dados que os especialistas encontrem falem por si. Digo eu, que não percebo nada disto. De volta ao nosso estúdio e por falar em dados, vamos conversar hoje com o diretor executivo do Instituto Mais Liberdade, o André Pinção Lucas, que é provavelmente um dos agentes dentro da nossa sociedade, não digo o André, mas digo o Instituto Mais Liberdade e toda a equipa que o compõe, que nos têm dado precisamente mais dados e mais informação relativamente a uma série de problemáticas e de questões que todos nós queríamos ver resolvidas. Recordo do livro Milhões a Voar, do André e do Carlos Guimarães Pinto, e hoje foi o lançamento de um novo livro, também pelo Carlos Guimarães Pinto, Juliano Ventura, o André Pinção Lucas e a Filipe Osório. O livro chama-se Trancas à Porta, desfazendo mitos sobre a crise da habitação. Boa noite, André, obrigado por estares aqui connosco uma vez mais. O programa vai ter sempre algo que caracteriza o Mais Liberdade, que são aqueles slides com aquela informação de facto concreta relativamente ao tema da habitação. O que é que despoltou a vossa curiosidade ou, digamos, necessidade de fazer este livro? Boa noite, João, e muito obrigado pelo convite. O Instituto Mais Liberdade começou a trabalhar mais sobre a questão da habitação no ano passado. Começámos a identificar, de facto, o aumento galopante dos preços da habitação, uma preocupação crescente, e quando assim é, nós tentamos focar muito nos temas da atualidade, nos temas mais críticos para a sociedade, para a economia, para o cidadão comum. Começámos a tentar perceber de onde é que vinha esse aumento. E, sobretudo, começámos a focar nos mitos ou nos possíveis mitos.
Começou-se a falar, o problema é dos estrangeiros. Vamos ver se é dos estrangeiros ou não. É do alojamento local, é dos vistos gold. Consegue-se combater com o controle de rendas. São inúmeros os aspectos que começaram a vir à tona e começaram-se a criar uma série de narrativas e nós no Instituto trabalhamos muito com dados, com factos, com números, com estatística. Por isso, quando vêm essas narrativas, nós gostamos de desafiá-las. Algumas podem-se comprovar, outras não. Começámos a fazer um trabalho nesse sentido e começámos a pensar, olha, tanto trabalho que temos feito, por que não consolidar isto num livro onde desconstruímos essas falácias todas, desmontamos e também acabamos por dar algumas pistas de quais são as possíveis soluções para resolver esta crise da habitação que nós temos. Até porque, de facto, vive-se um momento dramático, bom, não só na habitação, mas pensar que existem concidadãos nossos que trabalham e não conseguem pagar uma casa tendo que viver em tendas, é realmente um filme de terror. Curiosidade, e desculpa, eu sei que isto é um à parte ainda, antes de irmos para os dados, é ver o anterior Ministro da Economia do governo PS, que ficou apelidado, e isto não é pejorativamente, foi de facto o nome que deram, o governo da Geringonça, Pedro Cisa Vieira, a ser, digamos, a voz que vai falar, ou que falou sobre o livro, não é? Isto é um desafio, convidar um antigo Ministro da Economia? Eu acho que é importante, dada a relevância do tema, é importante trazer pessoas que tenham tido também responsabilidades relevantes nesta matéria, em matérias similares. Estamos a falar de um tema de economia. Além disso, Pedro Cisa Vieira tem-se debruçado muito sobre esta problemática, quem o acompanha até nas redes sociais tem visto o conjunto de publicações que ele tem feito sobre este tema, algumas reflexões. E no mês passado, em setembro, lançou um longo ensaio no jornal Eco, precisamente sobre a habitação, sobre a crise da habitação, que eu convido os espectadores a ver, e surgiu muito daí a ideia, depois do trabalho que ele fez de reflexão no Eco, convidá-lo para fazer a apresentação deste livro. Que ficou disponível nas livrarias a partir de hoje. Não sei se é possível ir ao site do Mais Liberdade e também fazer um pedido? Sim. No site estão os links todos. E hoje... Nesta sociedade ligada tecnologicamente. Não, claro, aliás, curiosamente, e permitam-me a publicidade, hoje saiu nas livrarias, mas já estava em pré-venda online, e hoje saiu nas livrarias já a segunda edição, porque a primeira edição ficou esgotada com as vendas online, o que é um bom sinal. Pois. É pena o tema ser o que é bom sinal, é sinal que as pessoas estão à procura de informação. Olha, comecemos então pela evolução dos preços da habitação. Isso nos podes contextualizar como é que está atualmente e também em que é que o centralismo tem aqui algum papel? Sim, eu gostava de começar por destacar porque é que hoje estamos a falar tanto de habitação. Porque é que a partir desde o ano passado começou-se a falar tanto do preço da habitação? É porque a crise da habitação não é propriamente algo novo. Nós temos ainda barracas em Portugal, temos pessoas a viver em condições subhumanas. Essa realidade existe e existia. No entanto, é uma realidade que estava mais concentrada na classe média e baixa. A crise da habitação chegou em força à classe média e por isso é que as pessoas começaram a sair à rua e começou-se a falar muito mais, porque é a classe média que acaba por ser dominante no país e por isso o tema ficou na ordem do dia. No entanto, começou-se a criar uma série de narrativas que vamos tentar desmistificar alguns mitos à volta dessas narrativas. Se olharmos para o primeiro quadro que trouxe hoje, dá para perceber quais foram os aumentos de preços de habitação desde 2011 nos diferentes países da União Europeia. O André já pediu o primeiro quadro. Exatamente. Aquilo que nós vemos é que Portugal teve um aumento de 86% dos preços de habitação, é uma coisa impressionante. As pessoas não tiveram este aumento de salários. E a inflação foi muito abaixo disto, obviamente. Os preços aumentaram 86% desde 2011 até 2022. É bem acima da União Europeia, que está ali a 46%. No entanto, eu queria destacar que não somos o país onde houve um maior aumento. Há ali vários países que cresceram mais, até países como a Alemanha, a Áustria. Não fomos os países que cresceram mais. E quase todos os países tiveram, de facto, aumentos de preços. Por isso, houve aqui uma tendência mais ou menos generalizada, ainda que no nosso caso, tenha sido algo pior. Por isso, já lá vamos para perceber porque é que há aqui uma tendência generalizada. E
Depois, gostava, tocando no tema do centralismo, acho que vale a pena depois vermos o quadro seguinte, que é, ok, nós aumentámos, em Portugal aumentou 86%, um aumento brutal. Mas vamos lá tentar perceber um bocadinho melhor como é que isso... Como é que se distribuiu? Como é que se distribui a realidade em Portugal, dentro do nosso país. Porque também o nosso território acaba por ter estas características individualizadas, não é? Todas as regiões têm, todos os países têm, por isso é diferente, as grandes capitais, as grandes cidades do resto do país. No entanto, em Portugal, este gap é maior do que verificamos na maior parte dos países. E o que nós verificamos é que o valor mediano de venda por metro quadrado em Lisboa, Conselho de Lisboa, no ano passado foi quase 4.000 euros. Estes 4.000 euros é 5 vezes mais do preço da habitação em Porto Alegre. Isto é importante percebermos, e quando vemos aquele mapa, ali umas zonas mais azuladas e esverdeadas, depois outras zonas mais a vermelho, há aqui uma relação muito direta com o desenvolvimento destas regiões, mas é um país muito desigual. Isto é importante termos noção para perceber que o problema da habitação é um problema que tem muitas características locais, dinâmicas locais. E por isso existe também alguma atuação local. E que começa, por exemplo, na distribuição demográfica do país, por exemplo, pode ser um dos fatores? Sim. E eu quis trazer isto para conseguirmos também sair da bolha. Porque nós estamos aqui a fazer este programa na área metropolitana de Lisboa e nós que vivemos nesta área sentimos muito isto. Em Porto Alegre não há falta de casas, ao contrário, há falta de pessoas que queiram lá viver. Os preços são muito baratos. E quem fala de Porto Alegre fala também de outras zonas, mas estou a falar da capital distrito, onde mais distante em termos de indicadores. É importante sair desta bolha para percebermos as diferentes realidades. E isto leva-nos também a outra coisa, também para tentar sair da bolha, que é, há um problema na compra para quem está neste momento à procura de casa, ou para arrendar ou para comprar. No entanto, não nos podemos esquecer que 78% dos portugueses são proprietários de casa própria. A sua casa é deles. Para essas pessoas, a verdade é que têm um ativo que foi valorizado. Essas pessoas estão neste momento mais ricas, porque o seu ativo foi efetivamente valorizado. É verdade que eles não pagam a alimentação com a valorização da sua casa, porque não vão deixar de ter a casa. Ainda assim, é um ativo que pode ser útil se precisarem de outro empréstimo como garantia. Neste momento tem uma garantia que vale muito mais. Um dia que se reformem e sabendo que a grande poupança dos portugueses está na sua casa própria, um dia que se reformem, se venderem casa, têm um capital muito maior para a reforma. Por isso, isto para mostrar que a realidade da crise da habitação tem várias velocidades. E há pessoas a que afeta mais, outras menos, e é preciso distinguir isto para conseguirmos atuar sobre isto, porque senão temos tudo no mesmo saco. Relativamente a isso, e dentro daquilo que foi o programa Mais Habitação do Governo, aquele famoso PowerPoint com aquelas ideias que foram, no mínimo, de facto, controversas, uma das coisas que quase que conseguimos identificar é que dos culpados, ou dois dos culpados para esta crise na habitação eram os estrangeiros e o alojamento local, como se de facto tivessem sido estas as alavancas para o aumento de preço. Sim, isso é algo que é muito levantado e sobretudo por algumas fações ideológicas que acabam por tocar muito o tema dos estrangeiros e ainda recentemente queria-se proibir a compra de casa, a venda de casas a residentes não portugueses, residentes estrangeiros. E, de facto, o próximo quadro que eu trouxe permite desmistificar um pouco isso. Nós temos, em Portugal, 6,8% da nossa população é estrangeira, tem o estatuto legal de residente em Portugal, 6,8%. E como podemos ver neste gráfico, esta percentagem está abaixo da maior parte dos países da União Europeia. Por isso, não temos mais estrangeiros do que outros países. Aliás, temos ali vários muito acima. O Luxemburgo é um caso à parte, pela sua dimensão, por uma série de características, mas mesmo olhando para outros países... Portugueses. E há muitos portugueses ali. Mas mesmo, enfim, olhamos ali para a Alemanha, para a Áustria, quase 20%. E estamos a falar de 6,8%. E se olharmos e se pensarmos naquelas pessoas que compram casa, das transações de alojamentos familiares, 6,4% foi a estrangeiros em Portugal.
e houve, de facto, um ligeiro aumento nos últimos anos, mas esta percentagem compara com mais de 13% em Espanha, aqui ao lado. Estamos a falar de menos de metade do que Espanha. Por isso, E, no entanto, tu viste no quadro anterior, creio eu, que o aumento do preço em Espanha foi bastante inferior, aliás, à média europeia, inclusive. É isso, porque se o problema fosse os estrangeiros... Espanha tinha que estar com os preços. É isso. E não está. Porquê? Porque, de facto, o problema não são os estrangeiros. Os estrangeiros têm vindo a aumentar em Portugal. É bom sinal também que continua a aumentar, quer dizer que temos uma economia, um país que pode ser relativamente atrativo para algumas pessoas, parece-me ótimo. Nem os vistos gold eram um problema. Porque era residual as compras. Nem os vistos gold. Os vistos gold tinham um peso relativamente pequeno, ainda que possa ser relativamente maior, em alguma freguesia de Lisboa, no geral, era relativamente pequeno. Podemos discutir a relevância e a pertinência dos vistos gold por outros motivos, obviamente, mas do ponto de vista de habitação, não era, de facto... É uma falácia. É uma falácia. E acabámos por simplesmente destruir, quando se calhar podíamos começar a pensar e refletir sobre outras formas de aplicação dos vistos gold, por exemplo, para quem investisse cá dinheiro para depois arrendar, por exemplo, para a classe média. O instrumento de vistos gold teve o seu propósito na altura da nossa crise. De facto, o seu propósito foi-se esvanecendo com o tempo, até porque eles tinham visto gold a partir de 500 mil euros de investimento imobiliário. Neste momento, 500 mil euros em Lisboa é uma casa normal, um T3, não é um investimento de luxo, mas podia ser repensado. Independentemente dos motivos ou não para acabar com os vistos gold, a culpa não é dos vistos gold, a culpa não são dos estrangeiros. E do alojamento local, será? E também não é do alojamento local. E confesso que o tema do alojamento local causa-me um desconforto grande, porque o alojamento local aumentou, de facto. De 2014 para 2019 estamos a falar praticamente de uma duplicação. No entanto, nós tínhamos um mercado de arrendamento para turistas bastante informal. E por isso, essa duplicação não é 100% real, porque a verdade é que havia muito alojamento informal, sem faturas, sem nada. Todos nós conhecemos qual é aquela dinâmica na Nazaré. As senhoras ali na rua a tentar arrendar os seus quadros. Formalizaram esse negócio. Foram pequenos e médios proprietários que houve aqui uma democratização do empreendedorismo de pessoas de classe média a tentar investir nos seus ativos, remodelaram os centros das grandes cidades, sobretudo de Lisboa. Serviu para remodelar, inclusive, apartamentos e casas e tudo. Se o centro de Lisboa hoje é tão atrativo e que as pessoas querem lá viver, é muito por causa do alojamento local. Há 20 anos, as pessoas não queriam viver no centro de Lisboa. Não queriam porque era degradado, porque não era seguro, porque não tinha iluminação noturna, porque estava tudo fechado, grafitado. O centro de Lisboa hoje não é assim. E o do Porto também está a passar pela mesma mudança, com algum delay face a Lisboa, mas também está a passar. Mais atratividade. Isso, o tema não é dos estrangeiros, não é do alojamento local, não é dos vistos gold. Sendo verdade que os preços aumentaram, qual foi o fator que pode ter provocado este aumento? Sim, esse é o ponto. Então, se os problemas não são estes que tanta gente gosta de vender como sendo os problemas, o que é que fez, de facto, aumentar? Porque isso é um facto. Os preços aumentaram muito. E o que fez aumentar o principal gatilho foi a política monetária, que é algo que não se fala tanto em Portugal, porque nós não temos decisão sobre isso, porque dependemos do Banco Central Europeu. Mas o que o próximo gráfico mostra permite perceber bem isso. Nós tivemos, durante muitos anos, antes da crise financeira, tínhamos taxas de juros no BCE à volta de cerca de 4,25%. Essa era a taxa de juros normal antes da crise financeira. Após a crise financeira, e como forma de estímulo à economia, o BCE baixou as taxas de juros para zero e negativas. Portanto, estamos ali a ver aquela queda grande do traço azul, corresponde à resposta do BCE à crise financeira. Exatamente. Okay. Que acharam prudente baixar as taxas de juros para incentivar, para estimular a economia após a crise financeira. E baixar a taxa de juros significa tornar o dinheiro mais barato. Tornar o dinheiro mais barato, sim. Okay.
E assim estiveram até recentemente, e por isso agora estamos a ver as taxas de juros aumentar. Isto aqui, desde logo, isso, para desmontar uma falácia, as taxas de juros neste momento estão altas, estão a níveis que estavam antes. Por isso, agora parece que já nos esquecemos que o nível de taxas de juros que temos neste momento é aquilo que historicamente costumamos ter. Só para que as pessoas vejam, 4,23 antes da queda provocada pelo BCE, por assim dizer, e agora está em 4,3 na atualidade, portanto está à paridade, por assim dizer. E como é que aquela taxa de juros de zero e como aquela linha vermelha tracejada mostra a taxa de juros da Reserva Federal Americana, que também teve uma tendência não tão uniforme, mas também teve. Como é que aquela taxa de juros zero, ou próxima de zero, afetou a habitação? E esse é o ponto importante. A taxa de juros zero significa dinheiro barato. Significa que há um incentivo, houve claramente um incentivo à utilização de empréstimo. Quem queria comprar, como é que na prática isso se refletia? Quem queria comprar casa, quem compra casa, a sua preocupação é o empréstimo que vai pagar e ver se tem capacidade para pagar o empréstimo da casa. E por isso faz contas a isso. Antes da crise financeira tinha taxas de juros a 4%. E isso reflete um determinado empréstimo. Com as taxas de juros a 0%, o empréstimo para a mesma casa baixa drasticamente. E baixa drasticamente, mas se a pessoa tem a mesma condição financeira, olha para aquilo e pensa, eu afinal tenho possibilidade de comprar uma casa melhor. E a comprar uma casa de 200 mil euros, com estas taxas de juros, afinal posso comprar 300 mil. Eu já estou a pensar aí a iliteracia financeira dos portugueses, que somos dos piores da Europa, a entrar em funcionamento. As pessoas a tirarem-se um bocado para fora de pé. Achando que aquela taxa seria eterna, sem dúvida, até porque a maior parte dos portugueses têm as taxas variáveis e por isso neste momento estão a oscilar consoante o gráfico que nós vimos anteriormente. Mas por isso as pessoas decidiram comprar, eu posso comprar uma casa melhor, porque vou pagar, o que me interessa é aquilo que vou pagar de empréstimo. Isso por um lado. E pessoas que não estavam dispostas a comprar uma casa porque não tinham condições financeiras, de repente vê taxas de juros zero, fazem as contas à vida e pensam, eu afinal posso comprar a casa. Por isso, houve um grande incentivo, por um lado, à compra de habitação e por outro, à compra de habitação mais cara do que a pessoa realmente tinha pensado anteriormente. Isto é uma bola de neve e todo o mercado inflacionou porque havia uma disponibilidade financeira, uma capacidade, uma quantidade de circulação de moeda muito maior e por isso todo o mercado aumentou muito. E este é o motivo pelo qual, inicialmente, quando víamos qual é que foi o aumento na União Europeia, Portugal não está lá sozinho. Porque a política BCE aplica-se a todos os países da zona euro. E por isso é que, quando nós falamos, por isso é tão fácil desmontar as falácias dos turistas, do alojamento local, usamos fenómenos nacionais, que não se aplicam a muitos países da União Europeia, que muitos deles não têm esses fenómenos, para justificar uma coisa que, pelos vistos, passou-se na maior parte da União Europeia. Porquê? Por causa das políticas, da política monetária do BCE, que nós não controlamos. A inflação grande da habitação veio sobretudo daí. Não só, porque depois foi agravado por outro fator que já lá vamos. Que nós vamos abordar daqui a pouco, mas eu creio que agora seria o momento ideal para irmos até à nossa rúbrica dos direitos do consumidor e depois regressamos para continuar a falar sobre este livro, Trancas à Porta. Até já. Salve! Direitos do consumidor, direitos do cotidiano. É preciso saber para se defender. Vitela, vitelão, preço só na caixa e mão baixa. E se acaso o vitelão tem o preço armadilhado, é crime de especulação, nem lembrava o mais pintado. A situação como se nos apresentou. Uma promoção em supermercados de referência, com publicidade diária em todos os canais. Bife do redondo, de vitela e vitelão. De 11,49
a 9,99. A cliente, que pretendia meio quilo, acabou por levar, pelos arranjos, 534 gramas de carne. O talão saiu sem desconto. Instado o talhante, pronta a resposta. O desconto é na caixa, no ato de pagamento. Ao pagar, a consumidora não se deu conta, mas verificou mais tarde, já em casa, que em vez dos 300, ou aliás, dos 534 gramas, na caixa registou-se nada mais, nada menos do que 615 gramas, o que, contas feitas, corresponderia a pagar a carne não a 9,99, preço marcado para a promoção, mas a 11,49, preço normal fora de promoção. E o busilis é que a fraude resiste no programa informático. Não há, como se defendeu a insígnia da distribuição alimentar, um qualquer erro. O programa faz a conversão do peso para mais, para o equivalente ao preço da promoção, o que confere no final com o preço normal, sem desconto. Artificioso o programa, fraudulento o processo, prejuízo acumulado para o consumidor. A empresa desvaloriza o facto. O consumidor, ao detectar o erro, deve denunciá-lo logo para correção. Só que, presumivelmente, o programa informático não se altera e os consumidores que o não detectarem continuarão a ser ludibriados. Afigura-se-nos que, no caso, se está perante um crime de falsidade informática previsto e punido pelo artigo 3º da Lei do Cibercrime. No limite, prisão de 1 a 5 anos. Para além do mais, subsiste ainda um crime de especulação previsto e punido pela Lei Penal do Consumo de 20 de janeiro de 1984, em cujo artigo 35 se prescreve, no número 1, será punido com prisão de 6 meses a 3 anos e multa não inferior a 100 dias quem, a alterar, sob pretexto ou por qualquer meio e com intenção de obter lucro ilegítimo, os preços que do regular exercício da atividade resultarem para os bens ou serviços, ou independentemente daquela intenção, os que resultariam da regulamentação legal em vigor. Vender bens ou prestar serviços por preço superior ao que conste de etiquetas, rótulos, letreiros ou listas elaborados pela própria entidade vendedora ou prestadora do serviço. Vender bens que, por unidade, devem ter certo peso ou medida quando os mesmos sejam inferiores a esse peso ou medida ou contidos em embalagens ou recipientes cujas quantidades forem inferiores às restantes mencionadas. A denúncia deve ser efetuada no livro de reclamações, disponível no próprio estabelecimento, ou, se for o caso, chamar de imediato a autoridade de segurança com competência para o efeito ou o órgão de polícia criminal, a ASAI, se, na realidade, existir uma dependência sua no lugar. Este é realmente o enquadramento, esta é a solução. De volta ao nosso estúdio, estamos a falar com o André Pinção Lucas no dia em que se deu o lançamento do livro Trancas à Porta. O André é o diretor executivo do Instituto Mais Liberdade. Este livro foi escrito com o Carlos Guimarães Pinto, o Juliano Ventura e a Filipe Osório, que já foi também nossa convidada aqui. A construção de habitação, tem que haver dados que nos mostrem a evolução da construção
em Portugal e também as características das casas atuais e o impacto, na realidade, que falta de construção ou não pode ter no mercado e no preço dessas casas. Sim, de facto, nós falávamos já há pouco do fenómeno europeu dos países da zona euro e que afetou bastante os preços da habitação, nomeadamente as taxas de juros. E temos taxas de juros zero, próximas de zero, durante muito tempo, e agora parece-me que é mais ou menos consensual entre os especialistas que foi um erro e causou-nos muitos dissabores e estamos a vivê-los neste momento. Não creio que se aprenda muito com isso, porque a história também mostra que os erros voltam-se a cometer e temos uma memória curta, mas pelo menos nos próximos anos não se espera que voltemos a ter esse contexto. No entanto, a realidade portuguesa da habitação foi afetada muito por isso e depois por um fator, esse mais local, que foi a construção, a quantidade de construção. E o próximo gráfico que mostra isso de forma bastante evidente. Nós, na última década, construímos 111 mil alojamentos familiares. Já estamos aqui a ver, 111 mil. Que comparando com as 3 décadas anteriores, nas 3 décadas anteriores construía-se cerca de 800 mil ao ano, por década. Estamos a falar de uma descida de 800 para 100 mil, uma descida brutal. Podem questionar, mas nós precisávamos muito de habitação e, enfim, não podemos estar a construir 800 mil todas as décadas porque remodelamos as que temos. É certo que, se calhar, o desejável não seria manter exatamente as 800 mil. Mas passar de 800 mil para 100 mil... Este gráfico impressiona, André. Isto impacta e ainda bem que estamos a deixá-lo no ar mais um bocadinho para que as pessoas possam ver a quantidade de construção em cada década, no fundo, praticamente desde a entrada de Portugal na União Europeia, não é? De 81 em diante. E parece que praticamente parou. E porquê é que nós precisamos porquê é que não podemos depender apenas da construção que já tínhamos? Precisamos continuar a construir, de facto, e isto tem impacto no mercado. Porque temos cada vez mais famílias monoparentais, temos as pessoas cada vez mais a ir para os grandes centros urbanos, por isso, as casas que se construíam também nas últimas décadas não são necessariamente aquelas que as pessoas precisam hoje. E esse é o problema. Muitas daquelas casas estão no interior, há muitas zonas do interior que têm muito mais casas do que habitantes e depois não temos casas onde as pessoas querem viver. Depois podíamos levar para outras discussões sobre o excessivo centralismo em Portugal, e já que é lá um vamos. problema. Mas este é um tema. Porquê é que tivemos uma construção tão baixa? E havendo pouca construção, havendo pouca oferta, os preços aumentam. E essa é uma das ideias interessantes, e porque sei, André, de outras conversas contigo, que a tendência sempre de pessoas que têm esta visão económica é de que o mercado irá autorregular-se. A minha questão é, com tão pouca construção, com tanta dificuldade, tanta burocracia, com o investidor a ver, por exemplo, os impostos diretos e indiretos e os custos da própria construção a aumentar, não há aqui o risco de que quem vai investir quer ganhar um bom dinheiro, olhando para Lisboa e para o Porto como cidades turísticas, em que o turista vem cá passar 2, 3 dias. Isto não pode ser, digamos aqui, um caldeirão que com estes ingredientes faz o preço disparar? O que acontece é que, e toca um pouco naquele tema que falávamos já há bocado dos estrangeiros e dos nómadas digitais, e essa percepção de que essas pessoas estão a inflacionar passa em parte porque, efetivamente, a percentagem de construção para a classe alta tem aumentado, sobretudo em Lisboa e nos grandes centros urbanos, onde sentimos mais este problema. Tem aumentado. Mas temos de distinguir o que é a causa da consequência. O aumento dessa construção não é a causa, é a consequência. É uma consequência que advém do quê? Advém de um sistema bastante burocrático, de licenciamentos que se arrastam, de uma série de regulamentos à construção que limitam a construção e que encarecem a construção. Por isso, qualquer impostozinho, taxinha,
o consumidor final paga. Qualquer regulamento excessivo, o consumidor final paga. Qualquer licenciamento muito atrasado, o consumidor paga. Chega a um ponto que só se torna realmente atrativo construir se tivermos margens suficientes para acomodar essas ineficiências todas, esse atraso, porque não há aqui um custo de oportunidade, senão os investidores investem em outras coisas. Por isso é natural que se tenha desinvestido um pouco na construção de casas em massa para a classe média, que é aquilo que nós precisamos, e os investidores olham, fazem contas e pensam, eu com estes obstáculos todos, eu vou investir em classe mais alta, que não é em massa, é menos, mas tenho margens que conseguem acomodar isto. Mas isso é consequência. Agora, temos de resolver a causa para conseguir incentivar esses investidores a construir em massa. Eu acho que a explicação é ótima e não podia ser, de facto, mais clara. Algo que também ao longo dos anos tem sido falado é as condições da habitação em Portugal. E não sei se vocês analisaram esse aspecto. Analisámos porque esse é um problema. Porque quando falavas no início sobre a Constituição e sobre o direito à habitação, a Constituição fala de uma habitação digna. Com condições, confortável. Portugal é um dos países com piores indicadores sobre a pobreza energética, por exemplo, que avalia a capacidade das pessoas terem a sua casa devidamente aquecida no inverno e também a sua casa fresca no verão. E são poucas as casas em Portugal que têm ar-condicionado, que têm boas condições. E principalmente quando olhamos para as áreas urbanas onde a pressão de preços é mais elevada, Lisboa, Porto, são casas, imóveis muito antigos, com poucas condições, e o gráfico que eu trouxe, o seguinte, mostra isso. E este é um ponto importante. O que este gráfico mostra, como é que isto se lê? As barras a cinzento são os números de 2011, do censo de 2011, 2021 a azul. O que ele mostra é que, em 2011, 17% das pessoas, 17% das residências tinham uma década, tinham no máximo uma década. Okay. Neste momento, em 2021, é apenas 3%. E podemos ver isto de outra forma. Em 2011, 24%, 25% tinha mais de 4 décadas dos alojamentos. Neste momento, são quase 40%. São casas que foram construídas com... Isto é 2021. Eu acho que, se calhar, se tivessem os dados de 2023, ias acrescentar ali qualquer coisa. Os padrões de conforto vão aumentando, porque felizmente as pessoas tornam-se mais exigentes, porque o desenvolvimento económico assim o dita. E bem, as pessoas hoje querem mais conforto, querem melhor isolamento acústico, isolamento térmico. Sim, mas o inverso também acontece. Ou seja, a degradação das casas antigas também se vai dando. E quando tens uma sociedade com menor poder de compra, André, ainda antes das transferências, aliás, até depois das transferências sociais, temos 20% da nossa população no limiar da pobreza, ou abaixo do limiar da pobreza. Sem dúvida, sem dúvida. E acrescentava, não trouxe gráficos para isso, mas acrescentava este gráfico 2 ou 3 dados interessantes. 36% das casas necessita de reparação em Portugal, sendo que 5% necessita de reparação profunda. 13% dos alojamentos são sublotados. E isto aqui dá-nos um contexto bastante degradante da nossa habitação, e isto mostra a importância de construirmos mais. Precisamos de... e que as habitações antigas, com 50 anos, 100 anos, não dão resposta total. E para conseguirmos tornar essas habitações confortáveis, precisam de obras altamente profundas. Obras profundas que vão se deparar com os desafios todos que eu falei há bocado. Os licenciamentos que demoram, porque depois vão precisar meter elevadores, porque muitas destas casas antigas não têm garagem. Vamos lembrar do Pedro Brinca, que fala do bidé. Por causa do bidé, a questão do bidé, e o bidé, não tem bidé, vai ter bidé. Esses regulamentos todos, paga-se, o cidadão paga, e depois o cidadão muitas vezes compra as habitações, depois tira essas coisas todas, porque na realidade não precisa delas, que é também uma coisa engraçada. Por isso é um custo a dobrar. Pagou no ato da compra, mas depois paga para tirar aquelas porcarias, porque não precisa, ou da banheira, todas as casas têm que ter uma banheira. Há uma série de regulamentos que são completamente ineficazes até para mudar o panorama da habitação em Portugal. Entretanto, temos um mercado de arrendamento
que eu, noutros países e países onde eu tenho familiares, sempre o vi bastante, nesses países, então, bastante robusto, dinâmico, as pessoas a viverem em casas alugadas, inclusive com algumas transferências geracionais, sem grandes dificuldades, mas aparentemente o Governo tem uma leitura diferente. Não sei que dados é que vocês também conseguiram encontrar. Nós, efetivamente, até agora temos falado mais da compra, do momento de quem quer comprar casa e das dificuldades que enfrenta. Todas as dificuldades, falámos há bocado, refletem-se depois no arrendamento também. E há um gráfico que eu trouxe que mostra um pouco a realidade do arrendamento em Portugal e que ajuda a percebermos. Nós temos 60% dos alojamentos familiares em Portugal arrendados pagam menos de 400 euros. E destes, 60%. E 30% pagam menos de 200 euros. Estes preços, mesmo para fora das grandes áreas metropolitanas, estão altamente desfasados do mercado. Ou seja, nós temos uma realidade a duas velocidades. Temos arrendamentos novos que vão a preços de mercado e temos arrendamentos que são antigos, que têm preços abaixo do mercado. E isso leva depois a que os próprios senhorios recebam rendas baixas, nem tenham capacidade de remodelar os seus imóveis. Por isso temos aqui uma realidade a duas velocidades. E o que acontece, e porquê é que os arrendamentos também estão elevados? Há um fator adicional face àqueles todos que eu disse. E agora já não me vou falar tanto deste quadro. Porquê é que os arrendamentos também estão elevados? Há poucos incentivos para o senhorio arrendar. Desde logo, pela instabilidade legal, legislativa. As regras estão sempre a mudar. Mete-se controle de rendas, tira-se controle de rendas. As regras estão sempre a mudar. Isso aí não é atrativo para qualquer investidor ou para qualquer senhorio, simples senhorio. Fica com receio de arrendar e, de repente, as regras mudam. E depois, temos uma justiça que não funciona. E a justiça que não funciona é importante aqui porque um senhorio vai arrendar a sua casa e quer ter a certeza que, se a pessoa não paga, tem uma forma na justiça de resolver o problema. Se a pessoa pauta alguma coisa, tem uma forma na justiça de resolver o problema. Se houver outro tipo de contratempo, tem a justiça a salvaguardar isso. O senhor precisa de condições, precisa de uma almofada que lhe dê segurança para conseguir arrendar. E isto é bom até também para os inquilinos, porque os inquilinos também querem que os senhores cumpram as suas obrigações. Perante este contexto, há um desincentivo ao arrendamento. Ou então, e mesmo aqueles que continuam a arrendar, para acomodar estes problemas todos, estão disponíveis a arrendar a preços mais elevados. E depois pedem 10 calções, 12 calções. André, nós olhamos, e obviamente o mercado é muito heterogéneo, mas nós olhamos para Portugal e vemos senhorios absolutamente fantásticos que cumprem com isso tudo e de repente vem a sua casa completamente destruída por inquilinos que, para além de não pagar, ainda destroem o que lá está e depois é toda a dificuldade para serem ressarcidos. Mas também vemos senhorios a colocar as pessoas em situações verdadeiramente infra-humanas. Se de facto não podemos diabolizar todos os senhorios, mas também não podemos canonizar os senhorios todos em Portugal. Não sei se me estás a perceber. De todo, e não quis dizer isso, de todo, temos de ter uma justiça que funcione para os dois lados. E que as pessoas rápida, saibam... Pois. Rápida, uma justiça que seja célere e que o inquilino saiba que se o senhorio não cumprir com as suas obrigações, tem a justiça para ajudar e o senhorio a mesma coisa. Quando assim é, isto também afeta os preços. A pessoa está disponível a arrendar. E afeta a qualidade da habitação, porque os senhorios vão sentir que, se também não cumprirem com as suas responsabilidades, rapidamente o Estado estará a defender quem necessita. Não é? E fala-se muito das casas de volutas, por exemplo. Eu não trouxe nenhum gráfico sobre isso, mas seria importante percebermos essas casas de volutas... Comprei o livro. Exatamente. Essas casas de volutas estão de volutas porquê? E esse é o ponto. Há casas que estão de volutas, porque são casas que se calhar as pessoas podiam pôr para arrendar, mas perante uma justiça que não funciona, etc., têm receio ou estão à espera que um amigo precise, estão disponíveis para arrendar para um amigo, mas não para outros. Ou não têm dinheiro para fazer a remodelação. Fora as que estão agora a ser vendidas porque o Governo ameaçou
que exerceria um poder que se calhar... Ninguém, de forma com satisfação, tem um imóvel seu que está subutilizado. Não, todas as subutilizações têm um motivo. E é importante percebermos, em vez de ostracizar essas pessoas. E para não falar, que disseste bem há bocado, enfim, começando logo a dar o exemplo pelo Estado, porque o Estado tem imensos imóveis devolutos, milhares de imóveis devolutos, e por isso há que começar a ver se eu me lembro este fim de semana, quando for a um determinado sítio, se te mando lá uma foto de um imóvel que pertence ao Ministério da Saúde. Se calhar tem que se criar o Ministério da Demolição, porque aquilo está a precisar de ser demolido. Entretanto, vocês na parte final, o livro apresenta uma conclusão e alguns caminhos para o futuro. Vocês falam em acelerar e simplificar os processos de licenciamento, disponibilizar mais terrenos, construção em altura. Mas tudo isto tem que ser feito não também como o dogma que resolve. Tudo tem que ser feito analisando se essa política está a dar resultado ou não. E isso é o que me parece que em Portugal falta. Sim, obviamente temos que olhar para os números e temos que ter decisões baseadas em números, em factos, e que se acompanhe se está a ser eficaz ou não. É importante realçar que não há nenhuma medida milagrosa. As únicas medidas milagrosas são populistas e não são milagrosas e são altamente contraproducentes e destroem o mercado. Por isso, não há nenhuma solução milagrosa. Isto leva tempo, é um problema complexo, a construção também leva tempo, por isso há aqui um período temporal desfasado que não ajuda. Por isso a mensagem não é muito positiva, mas os preços não vão baixar nos próximos tempos. Em termos de soluções, vemos soluções do lado da oferta e do lado da procura. Precisamos de mais oferta e precisamos de reduzir a pressão da procura em determinadas zonas. Como é que conseguimos do lado da oferta? Por um lado, precisamos efetivamente de reduzir as burocracias, reduzir os licenciamentos, de ser mais célere, garantir que o Estado é célere nas aprovações, etc. Reduzir essas complexidades todas, reduzir os regulamentos, rever eventualmente o tema da carga fiscal. Temos a carga fiscal máxima para a habitação. Se é um bem essencial, é discutível se não devia ter uma carga fiscal mais baixa. Precisamos também, do lado da oferta, de aumentar os metros quadrados para construção. Isso passa por quê? Por um lado, rever PDMs, ter mais terrenos para construir, é essencial, sobretudo nas zonas com maior pressão. Precisamos de acabar com o preconceito que falavas há pouco da construção em altura. Precisamos de construir em altura, porque isso é uma forma de baixar os custos, de rentabilizar mais os espaços das grandes cidades. E precisamos de aproveitar os imóveis devolutos do Estado. Que são muitos. Que são milhares. Eu achei curioso quando se falou dessa política, a vereadora da Habitação de Lisboa disse logo que nós não vamos fazer isso porque eu não tenho propriedade para fazer isso quando tenho tantos imóveis devolutos. E a Câmara de Lisboa é um dos principais proprietários. Isso do lado da oferta. Do lado da procura, e sei que já estamos no final, há uma grande pressão nas grandes áreas metropolitanas. Precisamos de descentralizar o país, e o Estado tem que dar o exemplo. Precisamos de descentralizar e precisamos de ter melhores condições de mobilidade, porque isso ajuda. A descentralização passa muito por aí. Passa não só a mobilidade mais para o interior, como para as zonas perto das grandes áreas metropolitanas. A verdade é que uma pessoa olha para grandes cidades europeias, Berlim, Paris, etc., e imensa gente trabalha muito mais do que em Lisboa, imensa gente trabalha nos centros da cidade, mas vive muito longe. Só que mas em termos de mobilidade... Não, tens razão. Reduz a pressão. Os meus próprios familiares na Noruega, a grande maioria trabalha em Oslo, mas vive, se for preciso, a 1 hora ou mais de comboio e aproveita esse trajeto diariamente. André Pinção Lucas, muito obrigado mais uma vez por ter estado aqui connosco. Desejo o sucesso para este livro e que seja, de facto, não só um motor para a mudança, mas para que essa mudança seja feita com bons dados. Trancas à Porta, o livro escrito pelo André Pinção Lucas, juntamente com o Carlos Guimarães Pinto, Juliano Ventura e a Filipa Osório. Está aqui o livro, não se esqueça que pode adquirir também no site do Instituto Mais Liberdade, já está a partir de hoje disponível também
em quase todas as principais livrarias. Resta-me agradecer por ter acompanhado este programa e desejar-lhe um resto de ótima noite, relembrando que pode rever esta conversa no canal do YouTube do Isto é o Povo a Falar. Muito boa noite e obrigado.